Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra no livro de Jonas. No capítulo 4, no versículo 1, que vai dizer assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente e disse, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me prevém fugir para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável este teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abroeira que subiu por cima de Jonas, para que fizera sombra sobre a sua cabeça, e a fim de livrá-lo do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da abóbora, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir de lá alva, o que feriu a abóbora, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim se enfade por causa da abóbora? E ele disse: é justo que me enfarde do ponto de desejar morrer? E disse o Senhor: tivesse compaixão da abóbora, no qual não trabalhaste nem afiaste a crescer, que nem numa noite nasceu e numa outra noite padeceu? Então, e não lhe deu ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Aleluias. Aqui nós estamos falando de Jonas. Jonas, ele é um homem simples. Ele foi chamado pelo Senhor para ir até Nínive levar uma palavra de arrependimento. Só que Jonas, como eu e você, quando o Senhor manda nós fazer algo, nós temos medo, né? E Jonas, ele teve medo porque o povo de Nínive era um povo idólatras, era um povo cruel. Eles pegavam os seus prisioneiros, eles cortavam o pé, cortavam a mão, cortavam a língua. E eu tenho certeza que Jonas, quando o Senhor pediu para ele ir para lá, ele olhou e falou assim: meu Deus, o que eu vou fazer nessa cidade? Se eles me pegarem, eles vão cortar meu pé, cortar minha mão, cortar minha língua. Eles vão agir de crueldade para comigo. E ele preferiu fugir. Em vez de ele ir para Nínive, ele pegou o navio em direção a Tarso. Só que, no meio do caminho, o vento começou a ficar forte, o navio começou a balançar e os tripulantes começaram a jogar as coisas fora, mas nada do mar se acalmar. E Jonas, ele faz o que? Ele desce, vai dormir. Quando tudo tá pegando fogo, quando tudo tá de ponta cabeça, ele tá dormindo.
Aí os tripulantes vão lá e vê que ele tá dormindo e falam, peraí, o que tá acontecendo? Por que você tá dormindo? Por que essa maldade veio sobre nós? Só que ele falou nada. Tiraram a sorte e caiu em Jona. Aí ele foi e declarou o porquê que estava acontecendo, porque ele estava desobedecendo ao Senhor. E muitas das vezes, quando nós desobedecemos ao Senhor, se levantam situações que é para nos levar de volta ao início daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mas nós, como Jonas, nós tentamos fugir, nós tentamos dar o nosso jeitinho brasileiro e isso acaba nos prejudicando. Em vez de nós irmos fazer a vontade do Senhor no tempo determinado por Ele, nós tentamos fugir e nós demoramos a voltar para o caminho que o Senhor quer que nós trilhamos. Aleluias, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. E Jonas ele fez isso. Ele pegou atalho para não ir, ele tentou fugir. Nós tentamos fugir daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Muitas das vezes o Senhor vira para nós e fala, vai lá, pede perdão para fulano. E nós tentamos fugir disso, o Senhor manda a gente ir lá falar, olha fulano, é assim, 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 assado. Muitas das vezes nós não acreditamos que nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nós achamos que é a nossa própria carne que está falando. E nós não vamos falar aquilo que o Senhor manda. E nós temos consequência. Jona, ele teve as consequências, ele foi parar dentro do peixe. E ele foi vomitado depois disso, que descobriram por que ele tinha, por que ele estava fugindo, por que estava acontecendo aquilo. Ele foi lançado no mar e ele caiu dentro da barriga de um peixe. Lá ele falou com o Senhor teve misericórdia dele, ele se arrependeu. E o Senhor pede para que o peixe, ordena o peixe para vomitar Jona. Jona é vomitado perto de Nínive. Muitos historiadores dizem que ele foi vomitado em Nínive. Só que Nínive não tinha praia. Então ele foi vomitado perto. E ele orou ao Senhor, ele se consertou ao Senhor e ele foi. Porque o Senhor queria que aquela cidade se arrependesse dos seus pecados, da sua idolatria, das suas maldades, porque o Senhor ele é um Deus misericordioso. E Jonas foi lá, clamou, falou aquilo que o Senhor mandou, só que ele viu que o Senhor teve compaixão da cidade, porque quando ele estava clamando, quando ele estava falando daquilo que o Senhor pediu para ele falar, o povo começou a se arrepender, o povo rasgou as vestes, colocou vestes de saco, sentou na cinza, jogou cinza na cabeça, em sinal de arrependimento. E isso o Senhor teve compaixão, moveu o coração de Deus. E o Senhor começou a perdoar a Nínive. Mas Jonas não ficou feliz. Ele obedeceu em ir falar, mas só que ele esperava que aquele povo fosse sucumbido pelo Senhor, mas o Senhor teve misericórdia. Muitas das vezes nós estamos que nem Jonas, nós fazemos as coisas, mas não vendo que vai dar certo, que não vendo que a pessoa vai se arrepender, nós fazemos já, lançando já sentença na vida da pessoa. E não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer que verdadeiramente nós abrimos a nossa boca e começamos a proclamar o evangelho de arrependimento. E que nós vibre quando as pessoas se arrependam verdadeiramente e comecem a andar no caminho do Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado e todos possam ver que verdadeiramente existe um Deus em Israel. Aleluias. E assim é tão interessante que
A lição que nós vamos aprender é que nós ajudamos a promover a vontade do Senhor. E nem sempre a missão é aquilo que nós queremos. Nós desejamos, mas fugir da presença e da vontade de Deus para trazer a perda para os que estão como nós, no barco, fora do propósito. E nós não temos como voltar a viver. Mas o Senhor, Ele tem promessas para mim e para você. Basta que eu e você nos posicionamos, que nós voltamos ao propósito, que nós continuamos a nossa caminhada sem olhar para aquilo que diz que nós não vamos conseguir, sem olhar para o cenário, em nome de Jesus Cristo, aleluia. O sinal de Jonas significa a morte e a ressurreição de Cristo. Quando o Senhor manda Jonas ir lá em Nínive, proclamar o arrependimento, gritar aos quatro cantos que eles estavam errados, que não era assim que se procedia com seu próprio irmão, ele estava proclamando a ressurreição de Cristo, aleluias. E os nínivitas adoravam muitos deuses, entre eles havia Dagon, eles eram idólatras, e Dagon era metade homem, metade peixe. Eles sacrificavam crianças para este Deus deles. Mas o nosso Deus não precisa que nós sacrificamos criança, mas Ele precisa que nós verdadeiramente nos arrependemos e nos prostramos na presença dEle para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Muitas das vezes é mais fácil você seguir a Satanás do que você seguir a Jesus, porque quando você segue a Satanás, tudo que você fizer para ele tá de bom tamanho, mas quando nós seguimos a Jesus, nós temos que abrir mão de muitas coisas que não agradam ao Senhor. Como nós podemos andar com o Senhor e andar com Satanás ao mesmo tempo? Não tem como, porque muitas das vezes nós vamos agradar a um e desagradar a outro. Quando nós optamos verdadeiramente trilhar só um caminho, o caminho da justiça, o caminho da vida, o caminho da paz, isso traz benefício para as nossas vidas e nós começamos a abrir mão de coisas que é insignificante para nós, coisas que não é necessárias para as nossas vidas, coisas que não vai nos edificar. Mas quando nós andamos com Satanás, nós não precisamos abrir mão de nada, porque tudo é lícito, tudo eu posso fazer. Só que isso traz condenação para a minha vida e para a tua vida, aleluias. E o Senhor nos chama a nos arrepender dos nossos caminhos, daquilo que nós estamos trilhando. A nossa plantação, se a nossa plantação é boa ou não, que nós possamos plantar frutos bons, que glorificam o nome do Senhor, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e identificar que em nós há um diferencial, que em nós habita o verdadeiro Espírito Santo de Deus, aleluias. Que não seja da boca para fora, mas que seja com as nossas atitudes, que seja com a maneira que nós falamos, aleluias, em nome de Jesus Cristo. O povo de Nínive, ele era cruel, eles eram mentirosos, eles eram conhecidos pelas suas práticas de maldade. E quando nós andamos com o Senhor, nós temos que abrir mão das nossas práticas de maldade, das nossas práticas de idolatria. Se eu acendia a vela para os outros deuses, hoje eu não acendo mais, porque o meu Deus não precisa de vela. Porque o meu Deus, Ele está vivo, aleluias. Ele está de braços abertos, me esperando, te esperando, aleluias. Basta que eu e você verdadeiramente abrimos nossos corações e abrimos a nossa boca e confessamos que existe só um Deus, que é o Senhor Jesus Cristo,
que não existe outro Deus além dele, aleluias. Foi Jesus que morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário, se fazendo maldito. Ele pagou um alto preço, o preço de sangue, o preço de cruz pela minha vida, pela tua vida, aleluias. E que nós estamos esperando, porque que nós ainda estamos padecendo. Nós estamos com os nossos corações endurecidos, porque nós queremos um Deus que faça tudo por nós da maneira que nós estamos, mas o Deus poderoso, ele não é assim. Ele quer que nós nos abrimos a ele, que nós pedimos para que ele entre nas nossas vidas e que ele nos limpe, que ele nos restaure, que ele nos reaviva, para que nós possamos viver a plenitude da sua palavra. A palavra do Senhor vai dizer que o meu povo, ele perece por não conhecer as escrituras, muito menos o meu poder, aleluia, diz o Senhor. Nós temos que conhecer esse poder de Deus. Começar a falar, Jesus, o que está acontecendo com a minha vida? Jesus, olha como é que está a minha casa, Senhor, como é que está o meu serviço? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor, mas me revela, Pai, fala comigo, em nome de Jesus Cristo. E Ele vai começar a falar com você, Ele vai começar a te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. A partir do momento que você começar a buscar a face do Todo-Poderoso, ler a palavra de Deus, colocar em prática na tua vida. Não deixar a palavra aberta como páginas amarelas, não, mas ler a palavra e começar a declarar na tua vida. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente me descansará. Vou colocar ele, vou declarar na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus Cristo. Porque nós temos que lançar palavras de bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós não podemos ser mais como Jonas, que estamos fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, fazendo a obra do Senhor desejando que o Senhor se vingue da humanidade. Não. Nós temos que fazer a obra do Senhor com o coração puro, com a mão pura, e desejando que verdadeiramente haja salvação, que haja cura, que haja libertação em nome de Jesus Cristo. Quantas vezes nós fizemos a obra do Senhor relaxadamente, nós pagamos um preço, e o Senhor não quer que nós façamos a obra relaxadamente, Ele quer que nós verdadeiramente nos dediquemos a fazer com excelência aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Muitas das vezes é o nosso casamento, muitas das vezes são a nossa casa que Ele colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos cuidar, que nós pudéssemos cuidar com zelo, com amor, não lançando praga, não falando palavras contrárias do que aquilo que está na palavra de Deus, não, mas que nós começamos a declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que na minha casa há paz, que na minha casa há prosperidade, que na minha casa há transformação, que o Espírito de Deus habita no meu lar em nome de Jesus Cristo, que todo espírito imundo bata em retirada dos nossos lares em nome de Jesus Cristo, porque ele não tem poder. Satanás, ele se levanta para cair. Só que muitas das vezes nós deixamos ele se levantar e nós olhamos para a situação e nós começamos ainda a ajudar Satanás a destruir a nossa família. Porque nós não sabemos calar a nossa boca, olhar para a situação e começar a repreender. Falar, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? Senhor, me dá estratégia, Pai. Me ajuda nessa situação. Jonas, ele teve a oportunidade de se alegrar com o povo que estava se arrependendo, mas ele se sentiu magoado, ele se sentiu afrontado, mas ele declarou que ele sabia que o Senhor era um Deus benigno, que era um Deus que perdoa, que é um Deus de amor. Ele declarou no começo, só que ele deixou o desejo da carne dele falar mais alto. Nós temos que matar a nossa carne todos os dias, nós temos que nos converter todos os dias, aleluias, para que o grande eu sou, o El Shaddai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estrela da manhã, brilhe sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai ficar nesse opróbrio? Até quando você vai ficar nesta miséria? Até quando que você vai ficar aí sofrendo?
Se o Senhor Jesus é a salvação, o Senhor Jesus é a cura, o Senhor Jesus é a libertação, o Senhor Jesus, Ele quer mudar a história da tua vida em nome de Jesus Cristo. Como Ele mandou Jonas ir lá falar com o povo de Nínive, porque ele tinha histórias novas para o povo. Jonas foi, por mais que ele não quisesse, ele acabou obedecendo. E isso trouxe benefício para o povo de Nínive. Eles tiveram perdão do Senhor e a vida deles foram transformadas, aleluias. Quantas vezes o Senhor usa pessoas para falar contigo? Quantas vezes o Senhor fala contigo através de palavras nos sonhos e você não dá trela para aquilo? Tá na hora de você despertar, tá na hora de você acordar, porque os tempos são ruins. Olha o que está acontecendo ao nosso derredor. Quanta catástrofe, quanta coisa ruim está acontecendo. E o Senhor, Ele quer nos limpar. O Senhor, Ele quer nos tirar dessa situação de vergonha. O Senhor quer mudar a nossa história, aleluias. Basta que eu e você creia que Ele é o Senhor Salvador das nossas vidas, que Ele tem poder para mudar a história. Ele é o único Deus que bate na porta dos nossos corações se nós permitirmos que Ele entre. Ele transforma a nossa vida, Ele faz morada, aleluias. Mas Satanás não, Satanás ele pega um pecado seu, ele destrói a tua vida, ele destrói a tua família. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa de prostituição, por causa de pornografia? E o Senhor manda a gente vigiar. Muitas das vezes, eu e você, nós não cuidamos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós tratamos os nossos maridos de qualquer maneira, nós tratamos os nossos filhos de qualquer maneira. Aí vem os coleguinhas lá na rua, trata seu filho como o rei. Ele acaba caindo no mundo das drogas. Você joga o seu marido na mão da mulher estranha. Você maltrata ele, você xinga, você briga, você não dá atenção a ele. Aí vem a coleguinha do serviço, ai, como você tá bonita, ai, que isso, ai, que aquilo. Quando vai ver, o cara já tá todo enredado na rede de Satanás. Aí ele começa a te trair. Muitas das vezes acaba um relacionamento, acaba com uma família. Porque Satanás, ele não gosta de família, ele quer destruir a família. Você está vendo que famílias estão sendo destruídas. Que sejamos nós a atalaia das nossas casas, que sejamos nós os intercessores da nossa casa, dos nossos filhos, nossos maridos, em nome de Jesus Cristo. Em vez de você tratar o seu marido de qualquer maneira, trate ele com carinho, trate ele com zelo. Quando ele sair para trabalhar, abençoa a vida dele, pede para que o Senhor cubra ele com o sangue do Cordeiro, para quando a mulher estranha olhar para ele, bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Pede para que o Senhor guarde os olhos do teu marido, que ele tenha olhos só para ti, em nome de Jesus Cristo. Muda a tua maneira de tratar o teu marido, muda a maneira de cuidar da tua casa, dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Os tempos são maus. Não perca aquilo que o Senhor te confiou, porque Ele vai cobrar da minha mão e da tua mão. E eu não quero que esse sangue seja cobrado da minha mão, não. Você quer? Então se posicione. Não seja mais um Jonas na vida, mas que você se levante como verdadeiros servos e servas do Senhor. Muitas das vezes não é só na nossa casa, não. São com os nossos amigos do serviço. O nosso testemunho não condiz com aquilo que a gente diz que nós somos. Porque nós falamos mal de um, falamos mal de outro, sentamos na mesa dos escarnecedores. Que nós possamos rever o nosso papel como servos de Deus. E pedir para que o Senhor venha nos transformar, que nós sejamos mulheres, homens e mulheres segundo o teu coração. Que nós sejamos homens e mulheres segundo aquilo que o Senhor
planejou, aleluias, para que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e desejar ter aliança conosco, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e falar, ó, lá vai um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, aleluias. Depende dos nossos posicionamentos. O Senhor está de braços abertos, pronto para mudar a minha história e a tua história. Depende de mim e de você. E assim, é tão interessante que aqui no... vai dizer assim, né? O descontentamento de Jonas a respeito do Senhor. Ainda Jonas ficou descontente a respeito de Deus. Quem é Jonas para ficar descontente? Porque ele mesmo falou que ele sabe que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor tem restauração, tem cura, tem libertação. Quem é Ele? Ou quem somos nós para ficar desgostoso com situações que acontecem que a gente não entende? Mas nós temos que pedir sabedoria e graça ao Senhor para que nós possamos continuar andando. Eu sei que tem situações que é difícil, que nós não entendemos. Nós oramos, pedimos resposta para o Senhor e o Senhor não nos dá a resposta. Porque ainda não chegou a hora dele falar conosco aquilo que ele quer falar e responder aquilo que nós temos perguntado para ele. Mas nós temos que nos manter firme no caminho.